Fala pessoal, hoje é um dia maravilhoso, um projeto fantástico saindo do forno. Hoje a gente está começando com o nosso podcast Imob, e é isso aí, podcast com 2Ks, uma iniciativa da Ecovendas, a empresa house de vendas da Ecogroup, entregando essa oportunidade para a gente falar de mercado imobiliário, e não só de mercado imobiliário, né? Pô, pessoal, e hoje a gente tem aqui para começar falando duas grandes esferas do mercado. A gente vai falar de bastante benchmarking, falar como esses caras começaram no mercado imobiliário e vamos falar de outras coisas mais, né? Então eu tenho o prazer, vou apresentar um de cada vez aqui. O cara que chegou na Ecovendas, na Ecogroup, tá fazendo um resultado maravilhoso, uma característica vendedora, um homem de vendas. Pablão, fala aí, Pablo. Seja Tudo muito bem, bem-vindo ao nosso podcast Imob. Muito obrigado. Por favor, faça as honras aí. Como é que tá, meu querido? Tá tudo bem, tô na Eco há 5 meses, muito feliz. Encontrei uma paz interior aí que há muito tempo eu buscava para trabalhar. Né? Então, a dedicação tem sido enorme, os resultados estão acontecendo e o futuro aí está sendo muito promissor. Muito feliz mesmo com a minha decisão. Ô Pablo, qual que é a sua função lá na Ecovendas? Explica pra gente rapidinho nessa introdução. Eu sou sócio-diretor da Ecovendas e sou responsável pela regional Golf, né? É a maior operação da América do Sul na história aí, são hoje 9 bilhões de land bank apenas ali no lançamento do shopping e dentro do campo de golfe, né? Então, um projeto aí para ser faseado em 5, 6 anos. Né? Então, a minha função é ajudar no resultado da minha regional, né? Montar a equipe, ser a equipe base ali, né? E também pontuar as demais regionais, né? Que é de Granja, Alfa, Osasco, e manter principalmente o foco na minha regional, né? Onde tenho que ser responsável ali por boa parte das vendas. E tá dando tudo certo. Aí a gente zerou praticamente o primeiro lançamento. Aí. E o Pablão chegou recentemente e tá aqui, Pablão, porque tá fazendo um grande resultado na empresa, né? Bom, seguindo aqui a nossa pauta, a gente também sempre vai trazer um cara de mercado, um cara que tem bastante sucesso, um cara que já tem um certo nome no mercado. Então, esse cara aqui hoje é meu amigo, meu irmão. Conheço ele já há uns 15 ou 20 anos de mercado, quase isso aí. Simão, meu amigo, seja muito bem-vindo ao podcast Imob. E aí, meu? Pô, Farias, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado por ser você. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você e o quanto a gente conversa. E eu sempre falo no final que eu te amo. Você é o cara. E fala o que você faz hoje no mercado imobiliário, Simãozinho. Conta um pouquinho da sua história nessa introdução aí. Manda bala. Eu comecei no mercado imobiliário há 16 anos. Em 2006, na Coelho da Fonseca. Passei por todas as funções na área de vendas, de corretor a diretor. Hoje eu sou diretor-geral de vendas da Plano e Vendas, a house tradicional da Plano e Plano, né? Estou lá há 6 meses fazendo um trabalho desafiador, mas com certeza será o maior case da minha carreira. E a gente sabe que o mercado imobiliário é feito de oportunidades, né? Eu queria fazer uma pergunta para os dois, primeiro aí direcionado para o Pablo. Como foi o seu início no mercado imobiliário, Pablo? Bom, meu início, antes de entrar no mercado, eu trabalhava com música, né? Funcionava pela Europa, lançava discos, tocava no Brasil. Ô, louco, hein? Cultural. Cultural, vamos. Fiz mais de 180 shows na Europa, em 20 países. Então, assim, foi. Fala outros idiomas também, Pablão? Falo inglês, espanhol. Sério? Né? Entendo um pouquinho de finlandês. e aí chegou uma época que tinha dado já, né? Não aguentava mais ficar dentro de uma van. E aí um amigo tinha saído da Lopes indo pra Cirela, me indicou na Lopes. E em 2007, em abril, eu entrei na Lopes, né? Fiquei abismado com os valores, né, de comissões, né, que aparecia na tela e caí de cabeça, né? Eu tive um crescimento muito rápido na Lopes. Em 8 meses fui promovido a coordenador de produtos da Cirela. Você deve lembrar o Viva Cor, Grand Life Piranga. Lembramos, hein, senhor? Lembramos. Viva Cor tinha sido uma bucha, né? Tinha lançado, né, no final do ano de 2007, não foi vendido, tinha sido um sucesso de vendas, mas peguei o projeto. Nessa época já se falava muito nos bastidores que a Iven, que era o maior player dentro da Lopes naquele momento, né? Era 100% Lopes, né? A Cirela dividia não Lopes de Abiara. Ainda dentro da Iven, tinha Seller, né? Tinha Rossi Vendas, né? E aí começou, né? Aquele buchicho. Aí, dado o momento lá, a Cristiane, que era a gerente de produtos da Lopes, que atendia a Iven, ela sumiu. Né? E aí veio o convite para inicialmente eu ser como coordenador, mas aí eu falei que estava muito bem como coordenador, só iria se fosse como gerente, porque a Lopes já tinha dado sinais de que
eu iria ser promovido rapidamente, porque eu estava entregando um resultado realmente muito bom ali realmente no Vivacor, né? E aí acabei aceitando o desafio, né, de sair da Lopes, né, porque veio aquele frio na barriga, foram 30 dias do convite até o momento que eu me desliguei da Lopes. Nesses 30 dias eu absolutamente não contei pra ninguém, nem meu pai. Só sabia eu, a Cristiane e as pessoas envolvidas, então foi muito legal. Fui o primeiro gerente comercial da Iven, né? Fiquei lá. E aí você saiu da imobiliária e foi pra House. Eu saí da Lopes e fui montar a Iven Vendas do zero. E esse movimento de sair de uma imobiliária e construir uma House, como é que foi isso pra você? Então, eu passei 3 semanas ali com a Cris na incorporação, que a gente estava fazendo ajustes finais, né? E aí começamos as entrevistas e aí começou a debandada, né, de várias empresas, né? Então a Lopes mesmo perdeu vários profissionais, né? Veio o pessoal da Gafisa, que tinha feito uma movimentação lá de criar corretores CLTs, então todo mundo acabou vindo, e na época, né? isso daí não deu muito certo. Não deu certo. Tanto é que eu montei a minha equipe em uma semana, trazendo grandes profissionais, né, como Ciapina, Madureira, nomes antigos do mercado aí. Montei a equipe rapidamente, então assim, foi uma sensação muito emotiva, sabe? De criar tudo do zero, né? E aí teve... E a responsabilidade, né? responsabilidade, né? Porque a gente teve uma resistência muito grande da Lopes, né? Porque meses antes o ex-presidente, o Carlos Trepins, ele tinha falado numa convenção que nunca abriria a House, né? Porque tinha a Lopes, era a House dele, e acabou acontecendo. Então, quando a gente foi para os plantões, quase tinha briga física mesmo, foi difícil a gente se impor. A gente acabou se impondo pelo resultado, pelo trabalho, né? Nós tínhamos uma gestão muito forte, nosso diretor-geral na época, o Meyer Cohen, que não era do mercado imobiliário, ele vinha do mercado de marketing, né? De editoras, né? E então ele trouxe uma visão diferente do que era normal no mercado, de corretores virarem diretores. Não, então a Iven contratou realmente um executivo de mercado. E aí a gente trabalhando muito sério, logo a gente começou a performar nos lançamentos, vender mais. Então aí no primeiro ano e meio eu fui gerente bicampeão lá. Em 2009, por exemplo, no ano da crise do subprime americano, né, vendas paradas, né, a Iven conseguiu começar a lançar, e aí eu fui bicampeão. 2010 assumi o primeiro cargo de diretoria, né, diretor de lançamentos. 2010 a Iven estourou, nós fizemos 1.385 milhões de reais. Na vírgula. Na vírgula. E no ano seguinte fizemos 1 bilhão. Então, aí desde 2010 até 2018 eu flutuei ali em cargos de diretor de lançamento, diretor de vendas, diretor de produtos, né? E até sair depois para a Bossa Nova Sotheby's, onde passei 2 anos montando a operação, trabalhando com incorporadores como Ideias Árvores, Bolsa de Imóveis, Pais e Gregores, JAL, MDL, né? Também foi uma mudança realmente do zero, né? Voltei para aí, vem 2 anos como superintendente, tendo resultados expressivos todos os meses, até o Tucson fazer o convite e a gente tomar aquele café lá, E que viramos sócios, mudou minha né? vida, graças a Deus. É bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Simãozinho, conta você, rapaz. Caramba, depois dessa história do Conta Pablo aí, aí, meu Deus. Uma história comum aí de todo corretor de imóveis. Comecei na Coelho da Fonseca em 2006. Imobiliária também, né? Imobiliária, mas eu era empresário na época, eu tinha uma confecção e eu falei pro meu cunhado era corretor, falei, pô, me indica uns amigos aí, que eu conhecia muita gente no Brás. Aí um dia eu levei ele para almoçar no restaurante que conhecia lá, que todos meus amigos iam. E aí, depois de um belo dia, ele me deu 10 mil reais. Aí eu falei, mas... Te deu grana, dinheiro? me deu grana. Eu falei, mas por que 10 mil? Aí eu falei assim, ele falou, não, eu vendi uma cobertura pro fulano. Eu falei, sério que você ganhou tudo isso? Ele falou, não, isso é só metade. A outra metade eu já gastei. Eu falei, não, eu vou pra isso aí. E aí comecei a fazer um trabalho de corretor. E logo fechei, eu tinha várias lojas de shopping, loja de rua, loja de shopping, e aí eu fui ser corretor de verdade, fui pra Cirela. Você já tinha essa mente empreendedora? Sempre fui empreendedor. Eu tinha muitos funcionários e lojas, e aí eu falei, não, é aqui que eu vou ganhar dinheiro, porque é um dinheiro farto, e naquela época o mercado estava muito promissor. E aí
Foi para Cyrela? Fui para Cyrela rapidamente, aí fiquei 10 meses na Coelho, fui para Cyrela em 2007, e aí comecei, e logo virei coordenador, supervisor. Aí em 2010 eu fui reestruturar a Seller pelo Brasil, fui para São Luís do Maranhão, Belém do Pará, Fortaleza, Curitiba. E aí eu voltei para São Paulo em 2016. Aí eu fui para a Cetim Vendas, fiquei um ano lá também reestruturando a Cetim Vendas. Montei uma empresa a mais metro quadrado, fiquei 5 anos. E agora em março o Everton Costa me chamou para ser diretor-geral da Plano e Vendas, que é a house da Plano e Plano. Que é uma gigante, né? É uma gigante, é uma empresa bilionária aí. Você vê o Pablo falando aí em 2010, né? Vendendo 1 bi, hoje a gente tá nesse patamar para house Plano e Plano é bem legal. Deixa eu fazer uma interligação entre as duas histórias aqui, né? O Simão já trabalhou médio e alto padrão, trabalhamos juntos. Sim. Uma grande incorporadora, você citou aí na Cyrela, por muitos anos. Você também, Pablo, sempre trabalhou em empresas de segmento mais elevado, né? E hoje você desenvolve uma atividade no médio e no alto, e você desenvolve uma atividade no segmento econômico, né? Eu queria que vocês explanassem um pouquinho qual é a maior dificuldade e qual é a maior alegria dos dois segmentos, tanto do econômico, tanto do médio e alto. Começa com você, Simãozinho, a bola tá com você. A dificuldade é uma facilidade ao mesmo tempo, porque todo mundo é cliente no segmento econômico, né? O segmento Casa Verde e Amarela, ticket mais ou menos de 200 mil, média, né? Todo mundo é cliente. Isso é uma dificuldade também, por quê? Porque o corretor acaba perdendo muito o foco da atividade dele, né? Que é a prospecção. Basicamente, a gente trabalha prospecção e aprovação de financiamento bancário. Ô Simão, sem te interromper, mas já te interrompendo, você acha que o econômico ele está muito sujeito à política atual? Exemplo, aos projetos de financiamento bancário para uma faixa de renda XYZ. Como é que você enxerga essa questão do cenário político dentro do segmento econômico? O segmento econômico ele é impulsionado pelo financiamento bancário. Então, o governo ele tem o poder de manipular, de ou acelerar ou atrasar. Porém, para o cliente, o que impacta o cenário político é o desemprego, né? Então, a gente vive de emprego, que é renda, né? Renda e financiamento bancário. Então, acredito que a política tem um papel fundamental nesse segmento. E nos momentos de, vamos usar uma palavra aqui, escassez de financiamento, qual que é a estratégia que se utiliza para que não parem as vendas, a liquidez continue forte? Como é que você consegue enxergar esse movimento tentando desconectar um pouco com a política atual? A Plano e Plano ela tem programas que incentivam, né? A gente tem muito estoque, né? E ela tem financiamento farto, né? Então, a gente tem algumas ações dentro das campanhas aí, pró-soluto, financiamento direto. Você trabalha com todos os bancos? Trabalha com a Caixa Econômica Federal. Tá bom. Essencialmente com a Caixa Econômica. Essencialmente com a Caixa Econômica Federal. E aí, quando a gente tem algum problema de encaixar a renda do cliente em determinado produto, ou que a avaliação não é favorável naquela região, aí a gente acaba tendo financiamento próprio, pró-soluto, para encaixar a renda do cliente, né? E é o HIS, o HMP? É isso. O associativo, É né? associativo. E hoje, basicamente, a gente trabalha nesse segmento. Ano que vem pode mudar, mas a gente trabalha nesse segmento, propriamente dito, 200 mil reais de ticket médio. Tem uma matéria aí que sua empresa está interessada em entrar no médio alto padrão. Vai. Ano que vem, aí, alguns terrenos já, a gente está já projetando E isso. o corretor é o mesmo, que trabalha o médio e o econômico? Deveria ser, porque eu não vejo por que um corretor é menos ou mais do que o outro, né? Deveria ser. Por isso que eu gosto muito de treinamento. Eu acredito que ele precisa ser capacitado. Muita gente acha que o corretor de Casa Verde e Amarela ele é mal preparado ou não. Na realidade, ele tem que se preparar para tudo, né? Então, ele tem que estar treinado. Não é uma venda fácil, é uma venda de detalhe, porque a localização do empreendimento não é tão importante.
né? A gente trabalha com centrais de vendas, né? Então a gente tem 20 lojas e a gente enquadra o cliente. Primeiro a gente aprova o financiamento para depois ver onde ele vai morar, né? Isso que o Simão falou é importante. Fica aí a primeira dica do nosso podcast Mob. Você que é corretor, treina, estuda, se aplica, porque ser corretor não é só vender, é ser advogado, né? É É isso. saber de financiamento bancário. Então, prepare-se, porque muitas vezes o cliente chega sabendo mais que o corretor, né? Sempre sabe mais, né, Parias? Então, assim, o cliente ele sempre sabe mais e o que faz acontecer? A confiança, né? Então, por isso que o corretor ele tem papel fundamental em dar aquela confiança. No segmento que eu atuo hoje, os clientes não sabem muitas vezes que eles podem comprar. Então, assim, a gente trabalha com R$200 de entrada, o cliente não sabe e ele sai de uma condição de vida muito ruim para morar num empreendimento que tudo arrumadinho, tem piscina, tem academia, é isso. tal. Muito Então, legal. assim, a confiança no corretor é fundamental, por isso que tem que estar preparado. E eu não acredito que... Eu já escutei essa história internamente até, que o corretor não pode ser o mesmo. Mas eu Acredita que pode. acredito que pode. Treinado, sucesso é treinável. Pablão, bola tá no seu campo. Quais são as maiores dificuldades, a característica aí do médio e alto padrão? Explica um pouquinho aí sua ótica pra gente. Então, durante muitos anos a Iven, ela oscilava, ela tinha uma linha chamada Open, que era um projeto de 2, 3 dormitórios, mais baratos, né? Em bairros perimetrais de São Paulo, né? E a gente sempre trabalhou médio-alto, né? Então, nesse início de Iven aí, 2010, 2015, 2016, a gente misturava os corretores. Tinha o corretor que fazia o Open e depois ele ia pro Trabalhava os médio-alto, quando eu era diretor da Iven Vendas, até quando a gente ia fazer um lançamento de alto padrão, eu mesmo escolhia quem eram os corretores que iam pro produto, por ranking, essas coisas, perfil, né? Com o tempo isso se perdeu um pouco. Na Bossa Nova Sotheby's a gente trabalhava só com altíssimo padrão, né? Então a gente tinha que ter uma equipe mais bem treinada, né? E para mim foi uma experiência muito boa, porque assim, eu voltei ao campo, né? Porque como diretor na Iven, você tá sentado numa poltrona. Eu sempre fui muito ativo de estar em preleção, de estar em treinamento, acompanhando. Na Bossa Nova eu voltei ao campo, né? Atendimento direto ao cliente, que eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Aí retornei para a Iven. Já no momento em que a Iven ela deixou de atuar em todas as áreas, ela focou só trabalhar as regiões nobres da Zona Sul e Zona Oeste, centralizado então em projetos grandes, né? E agora a minha vinda para a Eco me mostrou ainda um campo mais interessante ainda, uma regionalização ainda mais fechada, né? Em bairros, cidades... Extremo Zona Oeste, né? Extremo Zona Oeste, mas Osasco, uma cidade rica. Um poder aquisitivo altíssimo, muito grande, né? Altíssimo. Me surpreendi. Eu já conheci o São Francisco, já tinha lançado projetos lá. Assim, impressionante o poder aquisitivo do pessoal no São Francisco, em Osasco, Alphaville. Então... A sua zona de atuação, por onde que você costuma trabalhar? Onde que a Eco Vendas, a Eco Group atuam? Então, a Eco atua... Ela é líder de mercado no São Francisco, absolutamente. A gente tem o monopólio dos terrenos, como eu costumo dizer para os clientes, né? Então, ali a gente vai conseguir definir produto, definir como o bairro vai crescer, né? A arquitetura do bairro, nós que vamos definir, né? Toda essa transformação dentro do campo de golfe. A gente atua também em Osasco, né? Nas praças ali de Bela Vista, Autonomistas, Viliara, né? Com projetos de ticket um pouco mais baixo, né? Em torno de desde 350 mil, onde a gente consegue vender estúdios com vaga demarcada, que é um projeto que você não aprova em São Paulo, por exemplo, até projetos de 1 milhão. Na Granja Viana a gente tem um domínio grande também, né? Atualmente a Eco tem 7 projetos entre recém-lançados, quase prontos e prontos. Nós estamos trabalhando no lançamento do Eco Livre 4, né? Casas um pouco menores. E aí, Alphaville, a gente está também com grandes lançamentos, né? A gente está lançando o Alpha Senses 2, né? A gente diminuiu um pouco a casa, né? Então, a gente está trabalhando realmente em regiões muito ricas, né? Então, Osasco é a 6ª cidade mais rica do país, né? A primeira não capital. Então, para nós, agora na Eco, o meu corretor faz exatamente todos os produtos, sem problema algum, né? Acho que
um fato que partiu do convite para a Eco era de que eu trabalhasse no plantão com a equipe, né? Diferente de estar no escritório, então isso para mim é muito importante no que você, né, o Simão mencionou de treinamento, né? De eu estar presente ali treinando os gerentes, treinando os corretores. Tem muita similaridade na questão de treinamento, né? Na questão de desenvolvimento. Algumas coisas eu acho que são fatos, assim. A gente trabalhou em empresa que vendia imóveis de 5 milhões, 10 milhões. Naquela época não podia se contratar se a pessoa não tivesse ensino, faculdade, né? Isso. Universitário, né? Hoje acho que mudou um pouco isso, né? As pessoas, para trabalhar o médio e alto, não necessariamente precisam, né? Mas o cara que não tem a linguagem, ele tem que estudar para conseguir atender um cliente para falar de investimento, para falar de política, para falar de futuro, entre outras coisas mais, né? Mas eu quero saber de vocês, Simãozinho, você tem aquela frase maravilhosa, né? No sofá ninguém vende nada, entre outras frases motivacionais e que colocam o corretor para cima. Eu te admiro, cara, e é sempre importante falar isso, porque as pessoas hoje em dia não costumam mais falar que admiram, né? O mundo tá cheio de inveja, cara, e eu faço questão de falar que admiro vocês dois, tá? Pela atividade, pelo trabalho de vocês. Simão, como é que é hoje a sua influência na sua equipe, com esse engajamento de tropa que você coloca? Fala um pouquinho para mim, para nós especificamente dessa... Liderança é exemplo, né? Então, eu faço muita postagem nas redes sociais, principalmente no final de semana, onde recebo lá direct, mas diretor-geral também trabalha no final de semana, tal, para mim não é trabalhar, eu me divirto muito no final de semana, né? Estando perto da equipe, da tropa, como eu chamo. Então, a gente tem uma equipe grande lá, são 6 diretores, 55 gerentes, 850 corretores, e eu consigo, e eu procuro, né? E sem demagogia, fala a linguagem de todos, né? E dá exemplo, porque a gente vê aí algumas pessoas que não vão no plantão no final de semana, e é difícil para o corretor, né? E a gente tem casos aí do gerente lá fazendo churrasco na piscina e tal, e o corretor não se sente bem vendo isso, né? Isso não quer dizer que eu sou obrigado a trabalhar, não trabalho obrigado, porém eu gosto de estar no plantão. Essa proximidade com o corretor, você faz questão. Você conhece os caras pelo nome? Eu conheço pelo nome e a pulsação, né? Você sente o produto, você sente o que vai acontecer. Isso é muito bom para a gente rever a estratégia. Eu não cuido do comercial, mas eu alimento o comercial com algumas coisas que, de repente, a pessoa não está vendo, por estar lá no plantão e vivendo o que a minha equipe, a minha tropa vive. Eu gosto de falar que no sofá ninguém vende nada. Por quê? Porque não adianta. Eu gosto muito de energia. Eu acho que a energia ela faz total diferença na vida do profissional de vendas. Ele tem que estar energizado. Motivação, ela é interna, né? A gente só incentiva a equipe a trabalhar. A motivação é dele, né? E mostrar para ele que é recompensador. E ele precisa entender que ele precisa, como é que fala? Ele precisa estar dando insights no cliente, para o cliente sair do sofá também, porque no sofá também ninguém compra nada, né? Então... Simão, o fato de sair do sofá, além de ser motivação, eu acho que é questão de disciplina, né? Porque eu acho que assim, eu costumo falar isso pro nosso time lá na Eco Group. Quando a pessoa ela é disciplinada, ela depende menos da motivação, né? Sim. Porque a gente não tá motivado todo dia. Tem dia que a gente acorda desanimado, meu. Só que se você tem um nível de disciplina alto, você vai e derruba essa falta de motivação com a atividade, com o recurso diário, com o que você se programou, cumprindo com as coisas que você colocou como histórico de atividade, né? Então eu acho que a disciplina é tão importante quanto a motivação, né? E o controle emocional, né? Porque quando, assim, é difícil. A luta é a luta da gente com a gente mesmo todos os dias. A gente não tem um salário fixo, a gente acorda desempregado, todas aquelas coisas que a gente já escutou bastante. Então a pessoa precisa ter a disciplina, o controle emocional e saber lidar com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que nem sempre são favoráveis, né? Então é aquele cliente que desistiu, é aquele cliente que falou que ia assinar, não assina, aquele cliente que agendou a visita, não foi. Por isso que a gente tem que... Eu não cobro venda, tá?
Então, assim, eu não cobro venda da minha equipe, pode perguntar para Você tem qualquer uma um. metodologia de trabalho? Ó, exemplo. Ó, meu amigo, na segunda-feira você faz isso, na terça-feira você faz isso, na quarta você tem essa metodologia? Hoje a gente estava falando disso, inclusive, tá? Eu tenho essa metodologia, porém, hoje o trabalho que eu faço na Plano e Vendas, ele é um trabalho eu entendo, de reestruturação, são fases, e essa fase é a fase 6 do meu trabalho. E agora a gente vai entrar fundo nisso. Por quê? A gente tem que conhecer o terreno, a gente tem que conhecer a equipe, o trabalho que cada diretor faz, de cada gerente e tal. Há um mês atrás, mais ou menos, eu conversei individualmente com os 55 gerentes, senti todas as dores deles. Por quê? Porque eu fui por fase, eu não podia chegar metendo o pé na porta, uma empresa de 1 bi, né? Então, agora chegou essa fase de agenda de trabalho, né? A pessoa precisa ter uma agenda de trabalho para que ela tenha o resultado, né? Ô, Pablão, lá na sua atividade eu vejo que você é um cara extremamente presente, e na sua função, essa sua presença deixa a empresa tranquila. A sua presença, a empresa do nosso diretor-geral de vendas, o Marcel, Sim. dos outros diretores regionais. Explica um pouquinho qual que é essa metodologia de trabalho que você desenvolve com a sua equipe. Então, quando eu vim para cá, era um desafio grande, né? Um território desconhecido, conhecia poucas pessoas, e eu sempre tive dentro de mim a questão de que para chegar onde eu quero chegar, eu vou ter que trabalhar mais que todo mundo. Então isso, desde quando eu era corretor, que eu não folgava, coordenador, que eu fui 3 meses, não tirei uma folga. Isso porque eu acho que a minha presença, né, ela faz a diferença, né? Por eu acreditar no meu trabalho. Então, basicamente, boa parte da minha vida, eu tive só 2 chefes, não me cobravam o meu trabalho diário. O meu trabalho diário eu entrego, né? Então, todo dia, 8h30, eu tô no plantão. Pode ser, né, segunda-feira. Hoje eu tava lá, 8h30, tava lá de manhã, fiz preleção, né? Já questão de rotina, né? A gente vai administrando ela, porque como eu sou muito participativo nas vendas, né? Venda, pós-venda, visitas, então você acaba não tendo uma rotina muito definida, né? Além das reuniões que nós temos. Mas assim, eu faço questão que desde o primeiro momento que eu tenha um corretor trabalhando, eu esteja ou no plantão, e mesmo nos dias de folga, 8h30 eu tô na minha lista de distribuição, onde estão todos os diretores, todos os corretores e gerentes da minha diretoria, que passam de 130 pessoas. Eles recebem o meu bom dia, uma Você tem 2 mensagem. superintendentes, né? 2 superintendentes, 15 gerentes, em torno de 100 corretores trabalhando. Então todo dia, pode ser folga ou não, 8h30 da manhã eu já dou o bom dia para todo mundo, mando uma mensagem positiva, né? Ali eu crio um canal de comunicação direto com todos os meus corretores. Então, obviamente não busco causar ingerências nenhuma, muito pelo contrário. Eu tô ali para o corretor saber que o diretor está presente, que ele está para resolver qualquer coisa. Ontem mesmo, era 9 horas da noite, eu estava ajudando o corretor do online a buscar a planta específica do Ecolive 2. Então, isso causa uma segurança para a equipe. É que também você está nessa fase de amadurecimento da sua equipe, né? Pelo que eu entendo, o Simão falando, como você está recente na Eco, Sim. você também está desenvolvendo a habilidade do seu time. Talvez num médio prazo, você tenha que demandar essas atividades para você aumentar o seu leque Claro. de atividade, né? Porque também, aqui no meu ponto de vista, pode ser que fique você muito preso no operacional. Você está no momento, tá? De fazer isso, mas eu digo, você muito preso no operacional aqui, sentando na mesa de todo mundo, que eu acho que é fantástico, né? O diretor sentar na mesa, quantas vezes a gente sentou na mesa, mas também você preparar a sua equipe para que ela não precise de você, né? Não, eu acho dúvida. que chega um determinado momento e estágio das nossas equipes que a gente precisa ter essa maturidade aí, né? Meu cliente é o corretor. Então, assim, eu digo muito isso. Isso é interessante. O meu cliente é o corretor. Então, não é o comprador. Não é o comprador. Isso é interessante. Eu não sento na mesa, né? Já sentei muita mesa, né? Como você sabe, mas o meu cliente é o corretor. Então, eu trabalho para ele. Perfeito. Eu digo para o gerente ele precisa ser 20% estratégico, 80% operacional,
o diretor ele tem que ser 80% estratégico, 20% operacional, e eu sou 100% estratégico. Eu vou nos plantões, eu trabalho de segunda e terça, eu trabalho na central, que são as reuniões. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eu estou em algum plantão. Mas Meu você escritório. não fica pé da vida, às vezes, de você dar aquele rolê no plantão, e aí você vê que tem um corretor sentado à mesa e o gerente está atendendo em outro plantão. Cara, você não dá uma Não, coceira de mas sentar na mesa, é Pablão? que a plano, é que a plano e plano. É muito cliente. Não, ela tem os gestores de loja, os coordenadores. Tá. Então é assim, ó, os coordenadores, gestores de loja, como a gente chama, eles não têm outra atividade que é sentar na mesa. Então eles dão todo o suporte para o nosso cliente, para o meu cliente, que é o corretor de imóveis. Então, assim, não tem essa necessidade. E para mim, eu não, como eu disse, eu não cobro venda, mas eu cobro processo. O processo está na nossa mão, venda não está na nossa mão, venda está na mão do cliente. Então, assim, o poder de decisão é dele, exatamente. Não é do corretor, né? Tudo pode acontecer. Agora, foco no processo, porque o processo depende de nós. É prospectar, é saber a documentação, é ter o treinamento, é fazer o que tem que ser feito. Isso está na nossa mão. E o meu cliente, tudo que o corretor me pede, eu anoto. Tudo que ele pede. Tem muita coisa que não é pertinente, mas tem muita coisa que eu posso melhorar a vida dele. É para ele que eu trabalho. Eu acho que é super interessante analisar os perfis de vocês e nos segmentos que vocês trabalham. Eu acho que existem necessidades diferentes, né, em alguns momentos. Mas eu queria colocar uma pimentinha aqui na nossa conversa para ficar um negócio quente. E o gestor, aquele gestor que ele cobra a venda e ele cobra a quantidade de corretores e não cobra o desenvolvimento do processo. Como que a gente faz para orientar que esse diretor faça o processo e não só cobre a venda? Como que vocês trabalham com isso? Ou vocês só batem na mesa e falam assim, pô, eu quero a venda a qualquer custo, ou não? Ou vocês cobram as etapas do processo? Então, a minha operação é bem diferente da do Simão, né? Proporcionalmente, a escala é bem menor. Então, assim, eu consigo trabalhar no corpo a corpo com cada gerente, né? O que você consegue falou... enxergar as tratativas antes. Entendi. É diferente do Simão, que deve ter 200 mil. Eu tenho ali as minhas... Quantas vendas você faz por ano, Simão? Desculpa. 6 mil. 6 mil. Pablão, você vai fazer umas 250, né? É que são padrões diferentes. Mas conclui, eu te interrompo. Entendeu? Então, assim, o que você falou de... Eu tô no crescimento ainda, né? Não faz nem 5 meses na Eco. Então, assim, eu tive como estratégia trazer corretores, os melhores, para serem gerentes. Então, tive que treiná-los, tive que amadurecê-los. Hoje eu tô com 2 superintendentes que estão voando aí bem, o Neto, o Bom Tempo. Então, por exemplo, esse final de semana a gente tava tudo totalmente espalhado, né? Então, eu tava com o Neto no reserva, Martins, que é um gerente bem experiente cuidando de Alfa, Bom Tempo fazendo vendas na Granja. Então, o time tá ganhando o corpo, tá ganhando experiência, né? Eu acho que essa primeira fase em que eu estive muito próximo dos processos de vendas, né, ajudou a treiná-los, né? É muito legal eu ver o crescimento dos meus gerentes usando as minhas táticas de vendas, né? Como de persuasão, termos de mercado financeiro, né? Como a gente posiciona a Eco no mercado financeiro, que principalmente no alto padrão é muito importante, né? As pessoas sentam lá, eles querem saber toda a vida financeira da empresa, né? A questão da futura abertura de capital, né? A compra de terreno. É uma venda muito técnica, né? Então, vender um apartamento no São Francisco hoje, 3 milhões, às vezes, já fiquei 4h30 numa mesa para convencer o cliente e com o maior prazer, porque para mim, eu não me vejo diferente ou melhor do que ninguém. Eu tô ali na função... Gente que tem conhecimento. Tem conhecimento. O cara sabe de finanças, o cara sabe o que é o INCC, o cara sabe... Ele sabe que se ele der mais dinheiro no fluxo, ele precisa ter um desconto X mínimo, né? Então é um desafio, né? E no seu caso, é o financiamento bancário, o cara que não sabe o que pode comprar, mas ele estuda o produto antes de comprar. Ele estuda, ele tem desejos, né? Tem necessidades. Então, a hora que você é prestado uma consultoria para ele, porque a hora que você aprova o financiamento dele na Caixa Econômica Federal, é a realização do sonho, né? Porque mora situação precária e aí você fala, não, pode comprar,
E aí escolhe, né? Hoje a gente tem 58 empreendimentos com estoque em São Paulo, periferia de São Paulo, na Grande São Paulo. E isso aí ele escolhe o que fica melhor perto do trabalho, perto da família, para onde ele nasceu e assim por diante, né? Muito bom. Senhores, uma pergunta importantíssima para vocês aqui. O que mais vocês gostam de fazer na atividade de vocês? O que dá mais prazer nessa atividade de vocês, Pablão? Venda. Venda? Ajudar a concretizar a venda, porque eu sei que ali eu tô realizando o sonho de uma família, mas principalmente ajudando um corretor, um coordenador, gerente. Gosto de participar desse processo. O mercado tá difícil, né? Então a gente tem que avançar, né? Felizmente na Eco a gente tem não só a estrutura minha, mas a gente tem os heads, né? Supervisores. E a Eco conta com profissionais de altíssimo nível, né? Então tem toda uma estrutura, mas assim, realmente para mim o gol é a concretização de uma venda. E eu acho que são dois momentos, né? Porque a concretização da venda, a gente está ajudando a família do corretor, Sim. a família do coordenador, a família do supervisor, né? Porque a comissão vai lá e cai na conta. E acho que o segundo momento é a realização do cliente, ou na verdade os dois momentos são juntos. Eu falo que é o segundo momento porque a realização do cliente ela vai ocorrer quando o empreendimento estiver pronto, né? Então é sempre importante também, ao realizar o sonho dos corretores, que eles tenham na cabeça que eles têm que dar sequência até a entrega do imóvel, né? Porque ele só abriu a porteira ali para o cliente ser feliz, mas o cliente vai ser feliz de verdade a hora que ele entrar no imóvel dele, que ele realizar o sonho dele, né? E lá, Simão, como é que era? É isso, é venda. Como o Pablo disse, é venda. Porque na venda você realiza vários sonhos, né? Desde o corretor, coordenador, gerente, todo mundo, e ajuda a realizar o sonho do cliente, né? Mas eu vejo muitos falando, eu realizo o sonho do cliente. Não, a gente realiza o sonho do corretor. E através dele, o corretor feliz, ele acaba produzindo mais, né? É muito interessante sua ótica. Mas é porque outro dia a gente fez um meeting onde a incorporadora, né, fez que tinham sido 40 mil realizações de sonhos, né? 40 mil imóveis entregues, comercializados. Aí eu falei, são 80 mil, porque teve um corretor que fez, né? Exatamente. Então... Agora eu vou sair do âmbito profissional só para dar uma passeada no âmbito pessoal com vocês aí, tá? Ô Pablo, quem é o Pablo Pessoa? Esquece o Pablo Trabalho. Eu quero saber quem é o Pablo Pessoa dentro de casa, com os amigos. Me conta um pouquinho, quem é o Pablo? O Pablo atualmente está solteiro, depois de um relacionamento de 1 ano e meio. Tenho trabalhado muito e honestamente, Farias, eu tenho tido pouco tempo na minha vida pessoal. É isso, mas por realmente uma determinação minha, né? Então, às vezes eu saio para jantar, às vezes para tomar uma cerveja com o pessoal da equipe, mas tenho realmente dedicado muito pouco tempo à minha vida pessoal e não é um problema. Como eu falei, o desafio de vir para cá é um desafio em que eu não quero errar, não quero dar um passo para trás, quero dedicar o máximo possível do meu tempo ao trabalho, né? Então, mas ao mesmo tempo é o Pablo que gosta de viajar muito. Então, assim, o meu foco são sempre minhas férias, onde eu realizo o sonho de viajar para conhecer novos países, né? Então, no final do ano agora eu tô indo pro Equador. Vai ser meu... Quantos países você já conheceu, Pablo? Fui para 50. Caraca. Você é louco, hein? Você tem aquele mapa onde você coloca todos... Já me deram, mas não tive tempo de preencher, porque... Mas já tive a oportunidade de ir para 50 países em todos os continentes. Tenho viagens marcadas agora para Equador, Israel, Indonésia, Camboja e Tailândia nos próximos 3 anos. Então, acho que é nesse momento que eu consigo me desligar um pouco mais, né? É nesse momento que eu consigo falar, pô, valeu a pena, né? O Fábio também, né, na vida pessoal, cuida do pai, cuida da minha tia. Minha mãe é falecida há 1 ano atrás, né? Então, também muito do meu esforço é para dar qualidade de vida pro meu pai, pra minha tia, né? E cuidar de mim, né? Acho que aos poucos aí eu vou saindo de uma lesão aqui de ciático. Também, né? Espero semana Quase que não vem. tá estressado pra bater as metas, correndo lá na Eco, hein? Não, mas tudo com o maior prazer, Farias. Trabalhando feliz, isso que é mais importante. E uma coisa é quando você acorda e se agradece e você vai pro plantão sabendo que tem muitas famílias que dependem de você. Então, isso pra mim tá sendo super tranquilo. Eu acordo, eu pulo da cama, 8h30 eu tô no plantão, vou embora a hora que tiver que ir e zero problema. Não,
Diferente de tempos em que, sabe, quando você ia plantão e ficava, puto, meu, meio-dia ainda, querendo ir embora. Cara, não acontece, né? Até essa questão de venda, de atender lá na nossa equipe, lá a gente sai dando cotovelada pra atender cliente. Quando a gente vê que o cara chega... O mercado imobiliário, ele permite que a gente viva esse estilo de vida do mercado imobiliário, Sim. né? Eu lembro quando eu tava na faculdade que eu falava, putz, meu, eu não me preocupo se eu trabalhar com alguma coisa que eu esteja trabalhando e vivendo e me divertindo ao mesmo tempo. O mercado imobiliário tem dessas, né? Esse final de semana mesmo, cara, eu fui dar uma volta no domingo, final de tarde. Cara, eu fui nos nossos terrenos de bicicleta. Eu vi. Eu fui nos terrenos de bicicleta porque você vai sentir o cheiro do lugar, você sente o ambiente, você sente as rotas, né, meu? Pô, podia estar fazendo outra coisa, mas fui fazer alguma coisa ligada ao trabalho, né, meu? Simãozinho, e você? Quem que é o Simão Pessoa? Fora do trabalho, quem que é o Simão? Eu sou trabalho e família. Trabalho e família. E corintiano. Corintiano. Nossa, Então, dois, todo jogo eu tô lá na arena. Aqui, então. Todo jogo eu tô lá na arena. É interessante esse negócio da arena, né? Eu tenho as cadeiras lá na Arena Corinthians. É o único programa de família que a gente faz juntos. Então, eu tenho uma filha de 23 anos, a outra de 20, e a minha esposa, então a gente não precisa marcar, elas marcam tudo. Tem elas... jogo do Corinthians, já é o evento da família. É o Já evento tá na da agenda família. do ano todo, né, o calendário. Porque são jovens, né? Saem, balada, viajam. E quando tem jogo do Corinthians, a gente não precisa marcar, a gente tá sempre junto. E quando eu não tô trabalhando, eu tô em casa ou viajando. Não conheci tantos países, mas eu gosto muito de viajar também. Você vê, tem um equilíbrio, né? É isso. O Pablo já é um cara mais viajado, você é um cara que pelo menos consegue ter ali um insight com a família e tal, etc. Eu acho que é interessante. Cara, a característica de vocês é bem legal de conversar. São pessoas diferentes, mas que estão tendo sucesso nas funções de forma diferente. Sim. Eu costumo falar que o nosso mercado, quanto mais pluralidade, melhor. Não tem um modus operandi, né? Não tem. Uma forma de pensar que, se você pensar exatamente desse jeito, você vai ter sucesso. Não. Existem inúmeras formas de pensar, né? E, cara, quais são as suas crenças, Pablo, fora do trabalho, em relação a atividades esportivas, as suas crenças de vida, o que você espera para o seu futuro, com o trabalho, sem o trabalho, vinculando todos os segmentos da sua vida? Como que você enxerga as suas crenças de vida? Bom, eu vim da música, né? Então, assim, eu sempre fui um cara que sempre gostei de aproveitar a vida, né? Porque ser músico, pô, viajar, fantástico. Então, assim, hoje eu procuro pensar, né? Primeiro a curto prazo. De imediato, assim, acho que vou fazendo meus planos de 6 meses. Ansioso? Tô ansioso, extremamente, né? Eu quero realizar as coisas, né? Mas eu sou um cara que acredito muito na evolução do país, né? Nós estamos bem ansiosos aí, acho que todos nós aí para definição do segundo turno, para acabar com essa história que estamos ouvindo muito dos clientes, né? Não, vamos esperar o segundo turno. Um pouco isso? Está. Tava atrapalhando lá também, Simão? Não? Não percebo isso. Não? Acho que no médio alto padrão... Pro médio alto... mais o sensível. empreendedor, ele fica mais ressabiado com os próximos passos. Impacta mais. Eu gosto muito de música, né? Como, além de tocar, gosto muito de ouvir. Atualmente tenho ouvido muito Sisters of Mercy, Queen, então gosto muito de músicas dos anos 80. E é isso, eu não tenho muito que... Realmente minha vida tá muito focada no trabalho aí. Acho que a gente tem uma missão grande de fazer o máximo possível de vendas para atender a demanda dos corretores, né? Fazer o Natal de todo mundo. Aí ano que vem, se preparar, né? Porque a Eco vem pesado ano que vem com mais de 3 bilhões aí. 3,5 bi. 3,5 bi. Caraca, graças a Deus. Padrão. Ô Simão, me diz uma coisa. Quando você começou na atividade, você recebeu o apoio da sua família? Eu recebi apoio, muito apoio da minha família, porque a gente não tinha outra alternativa, né? Como eu disse, eu fechei uma empresa para me dedicar a esse projeto que era ser corretor de imóveis. Porém, como a minha esposa está a gente vai fazer 25 anos de casado, ela me conhece, ela sabe que eu não faço nada para brincar. Eu não tenho plano B, por isso eu fechei a empresa, as lojas, mandei um monte de funcionário embora. Você fechou tudo no azul? Ou você fechou com dívida? Não dá, né? Porque a gente vai pedalando e vai pedalando. Pagou tudo já? Paguei tudo. A hora que você fecha, que você vai ver quanto custa mandar um funcionário embora e tal, e não sei o quê. Então, assim,
Só que eu sempre fui muito determinado, né? E assim, eu penso em escalar o negócio, fazer o máximo possível. Eu não tenho plano B, nunca tive plano B para nada. Então, tive muito apoio. E quando você atuou na sua empresa, na Mais Metro Quadrado, você também absorveu uma ótica de fazer análise dos empreendimentos, né? Sim. E isso você leva para vendas hoje, Sim. né? Quando a sua incorporadora lá, a Plano, ela tem um desenvolvimento equivocado, você coloca na mesa? Você fala? Você tem a coragem de falar pro presidente, Hoje, pro seu diretor comercial? Você fala? Hoje é minha obrigação falar. Gostando ou não, é minha obrigação falar. Só que hoje não chegou esse momento ainda. Por quê? Porque tudo que a gente está lançando já vem do passado. A gente Você pode... pegou o ciclo agora, né? Exatamente. Da metade do ano que vem para frente, a gente já consegue opinar agora, né? Então, assim, todos os empreendimentos do ano que vem já terão piscina, já terão uma tipologia diferente. Por quê? Porque foram coisas que a gente vai falando, né? É a nossa obrigação. O homem de vendas tem a obrigação de falar. Então, assim, a gente nunca pode estar preocupado com a nossa cadeira, né? Tem que estar... e o incorporador gosta disso, né? Gosta que tenha várias opiniões, vai seguir ou não, mas a gente tem obrigação. Sem vitimismo, sem ser negativo, né? Porque as pessoas confundem ser sincero com ser negativo, né? Então a gente tem obrigação, mas falando com coerência, né? Ô Paulo, qual é a maior diferença do mercado imobiliário atualmente versus a época que você entrou? Quais são as características que ocorrem no mercado hoje que não ocorriam no mercado quando você entrou e vice-versa? Então, eu peguei bem o boom, 2010, 2011, né? 2008, 2009, todo mundo recolheu os produtos da praça, né? Aí vem ela fez o contrário, ela saiu comprando terrenos, então eu peguei 3, 4 anos de mercado em que a gente zerava projetos de 300 unidades no final de semana. Final de semana, era loucura. 2010, quando eu era diretor de lançamentos, eu lancei 19 projetos, sendo que 16 zeraram em uma semana. A época dessa operação... Que ano que foi isso? 2010, 800 milhões de reais. Assim, qualquer produto que você colocava, bem trabalhado, né? A EV Vendas era muito forte, a gente chegou a ter 600 corretores, né? Então, assim, o mercado mudou muito, né? Eu acho que houve, obviamente, esses anos 2005, 2006, antes das aberturas de capital, você tinha pouca oferta, né? Então a demanda reprimida era gigantesca. Então quando você vinha com projetos com metragens menores, ia embora, né? Então hoje o mercado está muito diferente, né? Acho que hoje o mercado, ele, no médio alto, primeiro assim, ter saído de São Paulo foi bom porque a gente está trabalhando em praças que a gente tem metro quadrado muito mais barato, né? Muito mais consegue trazer de São Paulo também. Consegue trazer de São Paulo, próximo, né? São regiões que as pessoas também não querem sair. Quando você vai para o mercado de São Paulo, existe já um canibalismo na compra de terreno e hoje você vê preços absurdos, inflaciona o terreno, né? Que acaba não gerando as velocidades de vendas, as VSOs antigas. Não tem mais isso, né? Antes a gente zerava projetos em um dia, né? Hoje não. Hoje isso é muito difícil, né? Acho que até o Reserva Golf, que eu costumo falar que é o melhor projeto que eu já lancei, com o melhor preço, melhor vista, melhor planta, né? O preço veio totalmente encaixado. Nós fizemos um sucesso como o dessa época, né? De bater aí 80% em nem 90 dias. Então, sinto falta desses tipos de grandes sucessos. Um projeto de 400 milhões, né? Você vender 450, né? 450, você vender 85%, tá batendo agora em 90 dias, é muito bom. É uma loucura. E como que você enxerga o passado e o presente, irmão? Eu acho que... Vou falar do corretor, né? O corretor hoje assim, eu acho que a gente não explora a tecnologia como a gente deveria, né? A gente veio do mercado de uns anos atrás, onde a gente não tinha nada, né? E a gente fazia muito, né? Como o Pablo disse aí. Não tinha nada. A gente não tinha nada. Não tinha ar-condicionado, não tinha decorado. Não tinha nada. E a gente fazia muito. E quando a gente ia pro pirata, que ainda iam quebrar as casas, não é? E o corretor não vai mais pro pirata, né? Não, por que não vai? Não. Putz, então, não, assim, é que as empresas mudaram, né? Elas viram que hoje ou você já dá uma estrutura desde cara,
Porque Mas- todo mundo tá dando uma baita estrutura, Sim, né? mas tem que ser. Só que é caro também. pro É caro, incorporador mas isso. assim, eu acho que a gente podia. Cara, eu falo muito pros corretores isso, pros gerentes. Falo, gente, a gente pode fazer muito mais, porque hoje tudo que a gente quer, a gente tem na internet. Antigamente, para você ter um treinamento de vendas, era que a empresa podia fazer. Hoje, se você tem excelentes, Dá tudo um Google, gratuito. agora é tudo dar um Google. É, né? Dá um YouTube. Google lá que Tem- você acha, né? Treinamentos excelentes, gratuitos. Se você tem dinheiro para investir na tua carreira, ainda você pega coisas melhores, mais agrupadas, tal. E hoje a gente vive a questão do lead. Hoje ninguém sabe fazer nada se não tiver lead. Eu vejo assim, eu gosto do negócio raiz. É o pirata, é você ir pra rua, é PAP. E aí você parece um ET falando isso, né? Mas Cara, é o E que... o pirata é uma baita Caraca, oportunidade, meu. né? Ó, outro dia eu Vai aprendi... chegar antes. Outro né? dia eu aprendi um negócio, cara. Quem tá na rua tá na vez. A gente sempre Quem usa tá isso. na rua. Eu não sabia disso. Eu aprendi com uma gestora de loja lá da Rude, lá da Barra Funda. Ela falou isso e eu falei, é verdade. Quem tá na rua tá na vez. E hoje a gente fica muito preocupado com lead. Mas é porque também depois da pandemia, onde todo mundo ficou fechado, né? Todo mundo aprendeu também a fazer a questão do gerar anúncio, gerar lead. E aí muitos novatos acham que ser corretor de imóveis é isso, né? Por isso que eu falo do sofá, né? Só nessa questão, eu procuro instruir muito a minha equipe que corretor de imóveis tem que fazer tudo, né? Tudo. Ponto de captação. Tudo. A gente cita exemplos lá que nós vendemos apartamento de 3 milhões, do corretor pra abordar o cara É na isso. rua, sair com a bicicleta da Eco lá e pegar o cliente, trazer debaixo do braço, assinar 3 milhões. Então, assim, concordo que os corretores ficam muito, né, esperando Esperando, ali, querem muito. Mas a corretagem ela é ampla, né? É isso. Oferta telefônica, a gente tem que aproveitar enquanto é permitido, disparo de WhatsApp, disparo de e-mails, né? Você tem muitas maneiras de captar, né? Então, assim, a gente tem incentivado, né? O bom da Eco, Farias, também é a questão de a gente não faz pirata como antigamente, né? E, geralmente o pirata era você ficava 90 dias para esperar para vender. Como nós temos em todas as praças muitos projetos, então o nosso pirata ele é um de luxo. É um pirata que, por exemplo, o cara que tá no Alpha Senses 2, ele pode vender um. O cara que tá no Já faz a captação para os próximos. já faz pros próximos. O cara que tá no reserva, ele tem 15 produtos no entorno para vender. Então, no caso da Eco hoje, uma vantagem, né? Você fazer esse pirata, porque você pode vender a qualquer momento, né? E não tem o certo e o errado, né? Tem o que dá resultado. Não tem o certo e o errado, mas tem a disciplina e a vontade de fazer acontecer. É isso. O cara que chega no mercado imobiliário com vontade de fazer acontecer, e eu acho que o mercado imobiliário é o único que o cara entra quebrado e se trabalhar com disciplina, fica rico num curto prazo. É difícil você conseguir enxergar isso num outro mercado. Simão, me diz uma coisa, o que você falaria agora para um corretor? Qual que é a sua informação, a sua mensagem de calor para um corretor de imóveis que está entrando hoje no mercado imobiliário, quer ser um diretor de vendas ou quer ser um cara estilo Ricardo Martins, que vende, sei lá, 100 milhões por ano também? Qual que é a mensagem que você passa para esse corretor hoje? Tenha foco, seja disciplinado, invista em você, faça acontecer. É isso. A pessoa ela tem que entender qual é o papel dela e ela tem que ser empreendedor. Depende dele. Tudo que as empresas oferecem hoje, a gente não teve e a gente venceu. Por outro lado, quantos desistiram no meio do caminho? E hoje a gente faz tudo para o corretor de imóveis. Tudo. Independente da empresa, tem empresas maravilhosas aí no mercado e elas fazem tudo. Eu acho que o corretor precisa ter educação financeira, né? Porque a gente presencia muito isso, né? O corretor foi lá e ganhou uma comissão de 40 mil reais. Primeiro, ele vai pagar todas as dívidas dele. O dinheiro que ele sobra, ao invés dele fazer uma média para pelo menos 3 ou 6 meses, ele vai lá e compra um carro, né? Ou ele vai lá e gasta numa viagem. Ou vai lá, não, meu, dá pro cara ter uma longevidade no mercado se ele tiver inteligência financeira, né? Acho que isso dá para fazer tudo. é algo que falta um pouco hoje, né? Pablo, o que você enxerga como os desafios do futuro para a profissão de corretor, gerente, no âmbito geral da hierarquia imobiliária aí? Qual que são os desafios para o futuro? Olha, é um pouco da falta de ambição de muitos profissionais ainda, por incrível que pareça, né? Lembro quando eu comecei, né? Eu
Foi promovido em tempo rápido, né? Porque eu queria muito, né? Então, isso não falo só da Eco, mas de outras empresas que eu passei, de você ver que tem pessoas que elas não têm aquela ambição de crescer, né? É o que você falou, às vezes o cara faz uma venda, tá bom, né? Ganhou 40 mil, pô, já acomoda, né? Então, Dá pra ele vender mais que um por mês, né? a gente vem de uma época que não tinha nem folga. A palavra folga não existia no vocabulário imobiliário. A gente trabalhava 100 dias seguidos, 3, 4 meses, né? E é uma coisa que a gente estava até falando agora há pouco, né? Da baixa do número de corretores nos plantões aos domingos, que é um absurdo. Né? Do dia que o cliente, mais tem cliente não tá trabalhando, não tá. O dia que ele for almoçar com a família, ele vai passar no plantão depois do almoço. Então, sabe, né? eu acho que a gente procura nas preleções da Eco, que são muito mais que preleções ali que eu percebo com a equipe, né? Com o Bruno, Augusto, Espanhol, Procópio, Gaeta, todo o pessoal. A gente procura para fazer reuniões de negócio, né? Trazer com clareza as coisas para as pessoas, né? E a gente sempre pontua isso, né? Porque todo mundo ali, pô, você pega o Espanhol, um cara que, quando eu entrei no mercado em 2007, ele já era destaque na Lopes, né? Um cara que tá há muito tempo aí, sempre coordenando, né? Ele sempre foi uma opção dele. E a gente fala exatamente disso, né? Que a gente não tinha essas coisas, né? O Marcel sempre contou uma história lá que ele foi campeão no projeto lá, que ele vendia o decorado que era desenhado no chão, né? Que ele falava pro cara, ó, senta aqui na sua sala, né? E hoje a gente tem tudo, né? Você abre o plantão, já tem RI, já tem decorado, né? Os investimentos são altíssimos, então acho que falta um pouco mais de gana, assim. As pessoas, elas têm que ouvir mais quem passou pelo sufoco né, décadas passadas aí, né? Para chegar onde chegaram. Né? Acho que a gente usando esses exemplos, acho que esse podcast aqui vai ser fantástico também, porque vai trazer muitas pessoas que realmente ralaram no momento em que o mercado não oferecia nada do que oferece hoje, né? A ideia com o podcast é a gente elevar o mercado imobiliário. Sim. A gente tem grandes podcasts, né? Tem o podcast do Sérgio Langer, que admiro e respeito pra caramba também. E a gente tá aprendendo aqui, viu, Pablão? Estamos também colocando as nossas ideias pra fora da caixinha pra fazer acontecer. Ô Simão, o corretor hoje é feliz? O corretor é feliz. Ele precisa somente se resolver internamente para que ele seja feliz. Eu vejo muitas pessoas se vitimizando, sofrendo pelo não que ele está recebendo, porém a gente está sempre em busca do sim. Ele entendendo isso, com certeza, ele será mais feliz e vai fazer a vida da família dele feliz, porque ele vai mudar a vida da família dele. Eu concordo quando você disse que esse é um mercado que você pode ficar rico de uma hora para outra, ou pode ganhar um dinheiro que ele nunca viu na vida. Então, isso daí é a maneira de sempre estar em busca daquele sucesso, né? É que muitos também, né, o Farias, cara, não tem aquela vocação empreendedora de vendas, não tem aquela... Veio porque alguma situação fez o cara ficar no mercado, mas isso aí fica um pouquinho e já vai embora, né? O verdadeiro corretor é aquele cara que, quanto mais não, ele vai em busca do sim, né? Mas eu acho também que tem uma questão de contratação de perfil que hoje as empresas talvez se equivoquem um pouco, né? A gente quer dar oportunidade para todo mundo, né? Só que não são todos que também têm aquele viés de vendas, né? Que tem o viés de fazer acontecer, que tem a inteligência emocional para aguentar o não, né? Que nem você fala, porque o não tem que ser o próximo. Vamos pro próximo. O não você já tem, né, meu? É isso, mas hoje não tem o recrutamento, né? Pelo menos no segmento econômico não tem recrutamento, né? Coloca pra dentro. Eu não gosto disso. No médio alto a gente faz um crivo, mas se a pessoa tá interessada, ela demonstra, a gente coloca pra dentro. Por isso a vontade, a energia é tudo, né? Ô Pablo, eu perguntei do corretor, né, pro Simão. Eu queria perguntar pra você, o gerente, o superintendente, estão felizes? Na Eco estão. Sim. Né? Acho que, de novo, essa proximidade de trabalho, né, entre a nossa diretoria, né, a acolhida que nós tivemos, né, eu vejo a Eco como uma empresa muito trabalhadora mesmo, né, acho que com profissionais
bem gabaritados, né? Obviamente, como eu, todos vivem ansiedade de lançamentos, né? E a Eco está prestes a colocar aí alguns lançamentos, né? Então, mas assim, eu vejo minha equipe trabalhando muito feliz, né? Obviamente sempre tem que fazer uma troca ou outra, tirar um ou outro que não acompanha, né? Mas isso é um processo seletivo natural, né? Com o tempo, você começa com 17, vai para 15, né? Gerentes, superintendentes, eles vão se motivando, obviamente, a cada venda, né? Acho que o gerente ele ficou aquele mês que não vendeu bem, no mês seguinte ele vem com 4, 5 vendas relevantes, então acho que vai muito também da minha gestão, né? Como de qualquer diretor com seus gerentes, né? De você também estar próximo. Então, o Simão até comentou, né? Que ele sente, né, a pessoa, né? Então você percebe que o gerente está um pouco mais cabisbaixo, você chama ele para conversar, né? Para motivar, criar estratégias, né? Então, Você também é um psicólogo ali, né? 100%. Um terapeuta, né? 100%. Você tem que entender muito de psicologia humana, leitura corporal. Se o gerente demora para responder um WhatsApp, você fala, pô, peraí, vamos dar uma ligadinha. Não tem jeito, né? São seres humanos que também, como corretor, também convivem com os nãos, né? Imagina, o gerente está com contrato rodado de 3 milhões, tudo para assinar, abre. Tem que encostar no cara, você tem que trabalhar a mente dele, tem que ajudar a levantar, né? Porque são pessoas também que, como todos nós, né? Obviamente, nós aqui temos uma experiência bem maior que a maioria dos nossos liderados, né? Então, isso faz com que a gente, pelo menos, não demonstre tanto, né, frustrações, essas coisas, né? Então, a gente tem que estar sempre de cabeça erguida, né? Por isso que eu faço sempre questão de chegar cedo, receber toda a equipe, né? O modelo, como eu falei, da Eco foi realmente, para mim, foi o melhor modelo que eu poderia encontrar nesse momento, né? De me reinventar no mercado, né? Porque já estou há 14 anos também, você tem que estar sempre se reinventando, né? Então, você tem que estar perto, tem que estar perto para motivar todos e nada melhor que estar ali com Não, e o gerente também absorve problema de demais. todos os corretores. Tem que ter inteligência emocional, Esse né? cara, então assim, o trabalho do diretor, né, Pablo, é importante, porque ele absorve sei lá, quantos corretores ele tem na equipe, e aí tem hora que o cara dá aquelas baqueadas que ele... Antes da gente entrar no nosso gran finale aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois também, que é um tanto quanto polêmica, né? A gente enxerga um movimento nos próprios corretores de talvez não atuar de forma tão fiel para uma marca, né? E a gente sabe que na nossa época a gente sempre foi extremamente fiel e foi isso que fez a gente chegar aqui, né? Como que vocês enxergam essa questão? Vocês acham que isso é natural? Vocês acham que o corretor de sucesso ele precisa ter o foco numa empresa? Como que vocês enxergam isso? Como que você enxerga, Simão? Eu acho um absurdo, né? Eu não conseguiria trabalhar assim, nunca consegui. Eu sempre tenho que vestir uma camisa e vestindo a camisa eu sou fiel. Só que o mercado mudou, né? E a gente precisa também se adaptar a tudo isso. O corretor, ele é um profissional autônomo. Eu sei pela minha vivência que sem foco, sem resultado. Né? Eu vejo muita gente querendo fazer tudo e acaba não fazendo nada. Todo mundo que eu converso, eu aconselho para que, independente se é plano ou não, mas que ele vista uma camisa e se dedique naquilo porque ele vai ter resultado. Eu não concordo. O que vocês fazem especificamente lá na Plano para sustentar esse cara para que ele não olhe para o lado? Além, lógico, isso para mim é uma atividade mental, né? Putz, o cara tem que ter a consciência que ele tem que focar para crescer. Mas se o cara não tem, o que vocês fazem lá para manter benchmarking? O que vocês fazem para manter o cara focado lá? A gente tem várias ações aí direcionadas ao corretor de imóveis, porque é isso, né, Farias? Ele precisa querer estar. Ele precisa querer estar na Plano e vestir a camisa. Então, comissão, prêmio, ambiente que faz muita diferença, campanhas de fidelidade, comissão progressiva, né, que é o nosso programa Faixa Preta, onde ele tem
conforme as vendas vão subindo, ele de 3 em 3 vai subindo a comissão dele até chegar quase 4%. Então, assim, são muitas ações que a gente tem para que ele queira ficar. Mas é interessante que o concorrente vizinho também faz. É isso. Então, se ele for parar para Por isso que o pensar só ambiente- nisso, todo mundo vai acabar fazendo alguma coisa para reter, né? É importante que ele saiba que ele tem que ter foco independente das atividades, né? E você, Pablão, me conta aí o que você acha sobre essa multiplicidade de crachá e como que vocês fazem para reter lá na Ecogroup e na Ecovendas? Minha época de coordenação, assim, eu aprendi muito com a Seller, né, que era extremamente rígida, né? Eu trouxe isso para dentro do plantão meu da Lopes. Consequentemente, eu levei também essa rigidez quando eu assumi a diretoria lá. Então, aí vem vendas durante um período, ela tinha uma rigidez muito grande, né, de 4 dias integrais para fazer o final de semana. Se faltasse no final de semana, perdia o outro, né? Hoje o mercado você tem que pegar um pouco mais leve. Porém, eu tive o prazer de participar com você desde a primeira reunião lá sobre o Red Brokers, que também é um nosso programa de fidelização, que está dando muito certo, né? Inclusive, depois de amanhã a gente tem no Reserva, né? Vai ser o evento do Red Broker. Então, assim, eu acho que eu participo toda semana da integração dos corretores da Eco, né? Então eu vou lá me apresentar, falar da minha história, mas principalmente mostrar para eles que na Eco eles têm um futuro já programado, porque o nosso modelo de negócio, de atuar nessas praças, ter monopólios de terrenos, o cara poder trabalhar 10 anos no São Francisco, o cara ir para Alphaville, saber que tem lá 10 terrenos comprados, né? Então, sempre associo a empresas que o corretor tem que ficar rodando de bairros, né? Ou até de regiões, né? Para atuar. Então, eu tento mostrar, não só para os meus corretores, mas na integração, que é para todas as diretorias, plano de carreira na Eco, né? Que às vezes você vai pegar o cliente hoje, você vai vender para ele um projeto de 2 milhões, 3 milhões, esse cara aqui ano que vem, você liga para ele, ele compra um investimento, ele vai indicar algo que tem acontecido muito lá no Reserva, né? Indicações de clientes que compraram. Então eu procuro mostrar que ele pode escolher olhar para o lado, né? Mas aqui, se ele focar, ver que é uma empresa que já tem um pipeline definido para os próximos anos e ela mostra isso para a equipe de vendas, então tá aqui, ó, segue esse caminho. Quem ficar pulando de galho acaba não fixando raízes, né? Tem casos de uma corretora que trabalhou comigo que ela levou 10 anos para vender para um cliente, né? Então, isso é gestão. Isso é gestão. Então eu uso esses exemplos de que, pô, quem está trabalhando Reserva, pegou o shopping, pô, você vai ter lá a segunda fase, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. É fundamental. A continuidade do trabalho, né? E trabalhar na região. A gente pega os corretores campeões da Eco, boa parte deles fizeram o The Gardens, o The House, o Alto, o Canto. Então, é mostrar isso, mostrar que não vender a empresa, mas mostrar que a empresa está estruturada para dar continuidade no trabalho em que ele vai se especializar numa região e que foco é determinante para o sucesso dele. E é interessante esse benchmarking aqui, porque a gente consegue trocar ideias de boas práticas, né? Até o incentivador desse podcast, que é a Ecovendas, né? Que é a house da Ecogroup. Eu preciso trazer o peixe para essa empresa, né? Hoje essa empresa ela é responsável por 1 bilhão em vendas, né? Sim. No segmento ali de Osasco. É uma empresa que vai lançar, por intermédio da Ecogroup, 3,5 bi o ano que vem. Essa empresa também está partindo para uma questão de expansão regional, tem crescido bastante, até assusta um pouco a gente, né, Pablo? É um negócio que você fala assim, meu Deus do céu, esse crescimento ele é acelerado. A gente tem um presidente lá que é meu sócio, o Diego Dias, nosso sócio, que é um cara sagaz, rápido. Temos outro sócio que é o diretor-geral de vendas do Marcel também, que a gente chama de lenda, que é um cara batalhador, carismático. Você, o nosso showman. A gente briga por pensamentos ali, Simão, sabe? Por ideias. Mas depois a gente senta e fala assim, cara, a gente tá junto. E eu acho que é um ambiente super saudável. Então, você até perguntou pro Simão, assim, é muito legal as nossas reuniões de sexta-feira que acontecem uma vez por mês, que assim, é uma bagunça, né? Organizada. Mas assim, a gente tem ali
desde o Diego, nossa diretora de incorporação Larissa Burgos, pessoal de marketing. E é muito bom que nós somos ouvidos, né? A gente, inclusive, teve um projeto no São Francisco que foi votado qual que seria, né, o melhor. Então, é muito bom participar de uma empresa em que o presidente ele entra no plantão, como fazia o senhor Eli Horn, da Cirela, uma grande lenda, cumprimentar todos os corretores, também participar da reunião com o Diego, com você, poder opinar, porque a gente, né, todo mundo ali tem bagagem, né? Então, acho que se a empresa ouvir todos os seus grandes profissionais que estão ali, vai chegar no sucesso com mais facilidade. E isso aqui é um exemplo. Trazendo vocês que são duas baita fera do mercado. Não gosto de chamar de concorrente, Simão. Eu gosto de chamar de irmão de profissão, né, cara? A gente se apoia, se ajuda. Eu torço por você, pela sua empresa, como pelos nossos amigos, né? E eu acho que é assim que a gente vai conseguir crescer como pessoas, como profissionais e fazer o melhor para todo mundo do nosso mercado, né? É isso igual, velho. E para finalizar aqui, eu gostaria aí de uma palavrinha de cada um de vocês. Quais são os desejos de vocês para o nosso mercado? Quem quer começar? Quer começar, Simãozinho? Bom. Cara, eu desejo tudo de bom para todos os irmãos e irmãs de profissão que se dediquem. Como o Pablo disse, pense na continuidade. Não importa a empresa que você está, porém, dê valor a ela. Com certeza ela está fazendo tudo de melhor para você. Se você não está se sentindo bem, mude. Tem excelentes empresas no mercado. Estude, se prepare. O mercado imobiliário ele vai dar tudo o que você quiser e sonhar, desde que você faça a sua parte, né? Não seja tão dependente de ações externas. Seja você, faça acontecer, que com certeza o sucesso vem. Cara, fantástico mesmo, hein? Parabéns. Pablão, manda bala aí, suas considerações. Muito obrigado, acho que a ideia é fantástica. Grande prazer aí encontrar o Simão, porque eu já conhecia de internet já, né? Já um grande nome aí no mercado. Agradecer você, Farias, que desde o início aí me recebeu muito bem no primeiro bate-papo. Vamos dizer que na primeira meia hora ali a gente já estava falando na terceira pessoa, como se já estivesse dentro da empresa, e quero que vocês tenham certeza que vou dar o máximo de mim aí. Desejo aí por um final de ano para todo mundo aí que a gente consiga bater as metas, né? Todo mundo que estiver vendo a gente aí, né? E que ano que vem promete. Ano que vem acho que passando essa instabilidade aí política, né? Nós vamos ter um ano muito bom, né? E que Deus abençoe a todos aí, que a gente trabalhe muito forte até o final do ano, férias, e ano que vem, novos desafios. A máquina não para, Não né? para. Bom, pessoal, agradeço essas duas feras que estão aqui com a gente hoje. Teremos novos episódios. Gostaria de agradecer aqui o Renato Bianchi, nosso coordenador de marketing lá da Ecovendas. Quero agradecer também todo o pessoal da agência, por ajudar a gente nessa iniciativa. A gente tem grandes desejos com esse projeto. Podcast Mob, com 2 Ks de Ecovendas, de Ecogroup. O podcast que fala a sua língua, que fala a língua do mercado imobiliário. Estamos finalizando e vou finalizar com uma homenagem, hein? Um beijo do gordo. Até mais. Boa.